Quando nós olhamos para esse texto, eu devo confessar que é um texto que tem desafiado. Porque é o texto que eu gosto de ler sobre Caim e Abel, está em Gênesis, que vai fazer aquela descrição, que vai falar sobre o que Deus aceitou de Caim, o que Deus não aceitou de Abel. É o contrário, Deus aceitou de Abel, não aceitou de Caim, tá bom? Podemos continuar? Era só para ver se estavam atentos, mas ninguém reagiu. Eu tive que fazer a correção sozinho, tá bom? Mas vamos lá. Ok, mas eu sei, vamos entrar. Eu sei, é o princípio. Quando nós lemos em Gênesis, o texto é bem interessante porque também vai falar do sangue, porque tem uma expressão que eu acho muito interessante que a Bíblia vai usar, que Deus vai dizer assim: a terra abriu a sua boca para engolir o sangue do teu irmão que sai das tuas mãos. Vamos, sangue. O sangue aí dá uma ênfase muito importante para esse texto. Mas nós lemos esse texto e não entendemos, muitas das vezes vamos dizer que a oferta de Abel era melhor porque era animal, de Caim não era animal. Então nós ficamos no Antigo Testamento, ficamos muito confusos quando estamos a ler esse texto. Mas quando chegamos no Novo Testamento, parece que essa dúvida toda sai quando nos encontramos na carta aos Hebreus. E ele começa a dizer que até hoje, mesmo depois de morto, a oferta continua a falar. Então, hoje nós queríamos falar da obediência da fé e eu queria tirar 4 pontos rápidos nesta manhã que nós precisamos entender. Quando o pastor Paulo fez o convite, eu estava a olhar para o texto e o Espírito Santo estava a contender comigo sobre ser religioso e ser servo. A diferença sobre isso. Como os irmãos sabem, a ciência vai definir bem. Algumas ciências têm uma dúvida, não uma certeza de como é que é constituída uma religião, mas a maioria vai dizer assim que uma religião tem que ter uma divindade, uma ou várias divindades, que vai ter um livro sagrado, que vai ter pessoas que vão prestar culto a essa divindade e vão obedecer esse livro sagrado, certo? Até aí a ciência vai dizer. Mas quando nós chegamos na Bíblia, a Bíblia vai dizer que, olha, você pode cumprir, ter todos os requisitos, mas cuidado que os requisitos podem estar mal baseados. A motivação é mais importante daquilo que estás a fazer. E quando nós chegamos nesse texto, é interessante ver que nesse texto, nós temos aquela base que nós entendemos que Deus é a sua suprema prioridade para nós, é adorar a Deus, reconhecer Deus, que o nosso papel é glorificar a Deus, e por esse motivo Deus procura verdadeiros adoradores. A Bíblia vai dizer isso e vai deixar bem claro quanto a isso. Mas quando nós chegamos em Lucas, creio que em Lucas, quando vai falar do fariseu, do publicano, ele vai dizer assim, um vai dizer assim, eu faço, eu jejuo, eu oro, e o outro vai chegar e vai dizer, olha, eu nem merecia estar aqui hoje, tenha misericórdia de mim. Mas a diferença vai ser que Deus vai aceitar um, não vai aceitar o outro que tem aquela lista de cheque que está tudo certo. E eu começo a olhar para isso e nós começamos a ver que é verdade, nós temos um Deus, temos um livro sagrado que é a palavra de Deus e nós devemos prestar culto ao nosso Deus, mas nós não podemos cair no erro de ser religioso, porque o religioso faz para merecer, ou seja, eu fiz, Deus tem que me abençoar. Mas nós não somos assim, porque mesmo quando nós não merecemos alguma coisa, nós recebemos. Quando Deus prepara o seu plano, prepara todas as condições, quando vai criar o mundo, mesmo sabendo das nossas falhas, Ele prepara tudo para nós e nós não merecemos. Por isso é que muita gente diz, por que isso me acontece se eu aceitei a Jesus, se eu vou à igreja, se eu leio a Bíblia? Porque nós pensamos que Deus tem a obrigação de nos abençoar porque nós fazemos alguma coisa, mas Deus nos abençoa porque Ele é. Eu fico a pensar como é que essa frase, quando Moisés vai para o povo, diz, olha, quem me enviou? Eu vou dizer quem me enviou. E ele chega, o eu sou, me enviou. Mas a frase continua, diz, os Deus dos teus pais. Ele fala de Abraão, está a dizer, lembra-te de Abraão, porque quando nós vamos estudar um bocadinho de Abraão, nós vamos ver que as pessoas olhavam para Abraão, as bênçãos dele, e diziam assim, eu quero me comportar como ele, para ser abençoado como ele. Mas quando as pessoas olhavam para ele, não viam só as suas riquezas, eles viam o seu relacionamento com Deus. Imagine esse cenário. Eu prometo, eu vou entrar no texto.
Deixe o Espírito Santo trabalhar no meu coração um bocadinho. Olhem só esse cenário. Deus chega a Abraão e diz assim: olha, pega todas as coisas e vai para aquele lugar que eu vou te mostrar. Agora vocês vão entender que ele era um homem rico. Ele não está a pegar um carro, porta-mala, põe as coisas e vai embora. É muita coisa, muitos animais. Até o pai deles, o empregado, ele disse: vamos embora. Imagine o discurso que ele tem que ter com cada um, a dizer: nós vamos embora porque Deus falou contigo. Ele falou. Mas ele tinha essa convicção que todos, que até o seu pai foi com ele. Ele tinha certeza, não, esse camarada tem relacionamento com Deus. Se ele está a dizer que Deus mandou ir, nós vamos seguir. E nós vamos entender que aí Abraão não tem o conhecimento que nós temos hoje, porque nós temos hoje o entendimento da morte de Jesus. Nós hoje entendemos que a morte não conseguiu reter Jesus, porque ele não pecou, nós temos vitória sobre a morte. Hoje nós temos esse entendimento, mas ele não tinha isso. Quando nós recuamos um bocadinho mais, nós chegamos a Abel e a Caim. Quando nós chegamos a Abel e a Caim, quem eram os professores dele? Os seus pais. Os seus pais vão começar a falar com ele e vão dizer: olha, o papai e a mamã portaram-se mal, tudo estava bem. A mamã conversou com aquela serpente, comeu, o papá também comeu. Eu sei, quando eu estou a falar para os homens, eu digo sempre assim: a mulher comeu, distraída. Quando eu estou a falar para as mulheres, eu digo: o homem comeu, distraído. Então ninguém fica chateado comigo. Mas como estão todos, vou dizer: primeiro um comeu, o outro comeu, os dois estão errados e nós estamos a sofrer por isso, ok? Então, os pais, quando estão a ensinar os filhos, estão a dizer: olha, o papai e a mamã brincaram um bocadinho e tudo correu mal, mas olha, esse Deus é tão bom, a graça dele é tão boa, que ele não nos tirou do jardim por castigo, mas pela graça. Porque se nós continuássemos no jardim, nós corríamos o risco de ficar para sempre no pecado. Agora ele sai e diz: olha, esse Deus é um Deus de graça. E esse Deus precisa ser reconhecido. Esse Deus precisa de adoração. Não brinquem, filhos. Ele é um Deus real, verdadeiro. Quando o papai e a mamãe tiveram dúvida, eles entenderam que Deus é de verdade. Eu gosto de dizer, imagina aquele cenário quando eles já estavam sempre nus, mas quando pecaram, Deus chegou, porque a Bíblia diz, olha só, é tão interessante dizer que a Bíblia diz assim, que todas as tardes Deus vinha falar com eles, mas depois do pecado eles descobriram que estavam nus. E a solução para a nudez deles é encontrar aquelas folhas leves que qualquer vento... Toda a tentativa de resolver os nossos problemas espirituais, emocionais, sem Deus vai ser temporário e qualquer vento vai mostrar... Vocês sabem, ok, vamos lá embora. Então, 4 coisas rápidas. Então, deixa. Esse microfone está a ter um problema qualquer. Obrigado. Então, nós precisamos de entender isso. Então, 4 verdades sobre a obediência da fé. Eu vou dizer já as 4, se não tiver tempo para acabar, pelo menos o irmão grava isso. Primeiro, precisamos apresentar sacrifícios de fé. É a primeira verdade. A segunda, antes de Deus aceitar o nosso culto, a nossa oferta, Ele precisa de aceitar a nossa vida. Essa é a segunda. Terceira, a vida daquele que oferta é fundamental para a sua oferta. Eu prometo que eu vou explicar já isso. É só para terem já a base e acompanhar. E quarta verdade, a oferta revela a natureza da sua fé. Amém? Podemos avançar? Primeiro, precisamos apresentar sacrifícios de fé. É interessante quando nós vamos ver Tiago, lá no capítulo 2, ele a falar que fé sem obras é morta e quando começamos a estudar parece que há uma contradição, que é Efésios 2:8, e fica uma confusão e depois Tiago vai desenvolver e vai dizer, claro, só mesmo pela... Eu vou ler Tiago para vocês, que diz assim, Efésios diz assim, porque pela graça, Efésios 2, versículo 8. Eu vou só lendo, não precisam de apontar. Precisam apontar, não precisam abrir, ao contrário. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas quando chegamos em Tiago, no capítulo 2, versículo 17, diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então quem vai dizer, pastor, se eu tenho fé, é natural ter obras.
como assim? Se eu creio nesse Deus, eu não consigo ficar parado, eu tenho que me mover. A fé me faz mover. Quando eu acredito nesse Deus, eu creio nesse Deus, começa um processo na minha vida. Por isso é que nós vemos pessoas que saem do seu conforto, vão para lugares que não têm conforto nenhum, porque por amor a essa palavra, porque entendeu como é que é possível ter pessoas a sofrer e eu posso fazer alguma coisa. Então, quando nós chegamos aqui no primeiro ponto, nós precisamos de apresentar sacrifícios. Nós vamos ver bem claro que os dois filhos, eles criam que havia um Deus, que tínhamos que levar alguma coisa para esse Deus. Os dois irmãos acreditavam em Deus. Os dois vieram adorar a Deus, mas há uma coisa que acontece. Abel e a sua oferta foram aceitos. Agora, quando nós lemos com cuidado esse texto, diz Abel e a sua oferta. A separação diz que Abel e a sua oferta. Primeiro Deus aceitou Abel, depois a sua oferta. Mas quando chega Caim, diz que Caim e a sua oferta não foram aceitos. Então, qual é a diferença que nós vamos encontrar aqui? A motivação. Qual é a tua motivação para estar aqui hoje? Porque a ciência vai dizer que depois de 21 dias você a fazer a mesma coisa, você fica habituado, já não te custa, é natural para ti. Nós que precisamos de dieta, é difícil chegar aos 21 dias. Nós chegamos aos 17, desistimos, 15 desistimos, mas um dia vamos chegar lá no 21 e vamos vencer. Até lá, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então, quando Deus vai olhar para eles, Ele não vai ver o valor da oferta. Ele primeiro vai olhar para a motivação de cada um. E nós temos que nos perguntar, porque se a nossa motivação estiver errada, Deus pode não receber a nossa adoração. Que chatice. Eu estava a falar com o pastor Paulo, ele disse há 44 anos, eu ainda não era nascido e o pastor Paulo já estava no ministério. Eu estou aqui, 15, 16 anos e só às vezes que eu tenho que chorar, Jesus, tem misericórdia de mim, segura da mão de Deus, porque é difícil o ministério. Às vezes você fica isolado, porque ninguém consegue entender o que você está a sentir, mas todo mundo tem uma opinião para apontar e corrigir o que você está a fazer. Mas ajuda, é difícil. Então eu estava a ver, 44 anos, meu Deus, só é possível ficar tanto tempo a fazer a obra de Deus se a tua motivação estiver certa. Se a tua motivação estiver errada, está tudo destruído. Então alguém vai dizer, mas pastor, qual seria um exemplo só de motivação? Saber que Ele é Deus. Nós estamos a servir a Deus. Quando nós fazemos alguma coisa, não é porque o nosso pai, o nosso pastor, a nossa família vai ficar feliz, é porque Deus vai ficar feliz. Vai dizer, este é o meu filho, esta é a minha filha. Então, há um teólogo, ele escreveu sobre a nossa identidade. E então é interessante que ele vai dizer assim, que só 13% da população é que acha que que se acha cidadão do mundo. O resto, todo mundo é influenciado pela sua família, pelo seu país. Eu posso estar aqui em Lisboa a pregar, mas vocês vão ver algumas características de angolano. Não tem como. Alguma palavra eu vou dizer, vocês vão dizer, isso quer dizer o quê? Mas outro vai dizer, não, isso quer dizer isso, eu também já ouvi isso. Alguma coisa vai mostrar a minha verdadeira identidade aqui localmente. Quando nós aceitamos a Jesus, também tem que ter essa identidade. As pessoas a falarem contigo, a olharem para ti e vão dizer, esse camarada é diferente, eu não sei como, mas ele é diferente. Até o ímpio, nós precisamos entender que Deus nos deu essa oportunidade de aceitar a Ele para encontrar pessoas no meio da rua e a pessoa vir falar contigo, olha, eu não sei porquê, mas eu quero falar da minha vida para ti, você tem uma palavra de Deus. Mas se nós estivermos ocupados com as nossas coisas, vai ser difícil parar para ouvir e dizer uma palavra de Deus. Agora, os dois irmãos ouviram a mesma coisa, ouviram a mesma pregação, tiveram os mesmos professores, e atenção que não tinha amigos de fora para influenciar, só eram os dois irmãos, mas o mais velho, que ouviu mais tempo, que há mais tempo sabia disso, ele fez de qualquer maneira. E quando chegou de qualquer maneira, Deus não aceitou. Diz, não quero de qualquer maneira. Nem de qualquer maneira que você chegue à minha casa. E nós hoje temos o culto de ceia. Paulo vai dizer, examine-se o homem a si mesmo.
Olhem só, examine-se o homem a si mesmo. O que é que você tem feito? O que é que você faz? Eu não estou aqui a trazer uma palavra de peso, não. Estou a dizer que Deus veio para nos dar liberdade. Mas nós, às vezes, escolhemos viver como escravo da mentira, do pecado, da falsidade, do engano. Nós precisamos decidir viver essa liberdade. Pastor, é difícil ser crente no tempo que nós estamos. Mas a Bíblia diz que porque Deus nos amou tanto. Quando você entende esse amor, eu não merecia estar aqui a pregar hoje. Se Deus tirasse o vídeo da minha vida, vai dizer, você seria o último. Mas Deus pega as suas... Deixa eu dar um exemplo, não para falar de mim, parece que eu sou muito santo. Davi, o malandro, matou o marido, adulterou, grande malandro. Mas quando ele foi confrontado com o seu pecado, ele não procurou máscara e disse, verdadeiramente eu errei. E em Salmos ele vai fazer aquela oração, Senhor, sonda-me, Senhor, vê se há algo de mal em mim, porque quando tu dizes que está errado isso, eu vou mudar, eu não vou esconder. Será que nós estamos preparados para tomar essa decisão hoje? Porque aquele que estende a mão para a ceia, indignamente, ele só está a prejudicar a si mesmo. Vai prejudicar a si mesmo, mas deixa eu dizer, uma ferida no dedo pequeno vai fazer o corpo todo coxear. Da mesma maneira que a oração de alguém para ti faz milagres, bênção para ti, a vida de pecado de alguém na igreja traz peso na igreja. Porque a Bíblia diz que nós somos um corpo. E nós vamos ser cobrados um a um, dizer como você se comportou no corpo. Sabem que a ceia vai começar com a festa de amor. A festa de amor, eles se juntavam, aquilo era mesmo um banquete muito grande. O nome da festa era Festa do Amor, mostrar o amor. Ali entrava rico, pobre, escravos, donos dos escravos, todo mundo entrava lá e comia. Mas sabe o que acontecia? Os que já tinham muito dinheiro, já tinham o melhor bife em casa, quando chegavam nessa festa são os que comiam mais. Então o escravo, sabem que o escravo não chega a hora que o dono, o patrão chega, sempre acaba uma tarefa, né? Tipo, como é que é aquele desenho animado? Não é Cinderela? Acho que é Cinderela, que tinha madrasta, é Cinderela, né? Eu gosto de desenhos animados, mas esse foi, a Cinderela. Sempre chega tarde na festa, não é? E tem aquele horário específico para a festa. Então chegavam na festa, os que já tinham possibilidades, eles comiam tudo. E quando chegavam os escravos que tinham mais necessidade, já não tinha comida. Agora Paulo vai dizer isso, cuidado, quem tem fome come em casa, porque não é a festa em si, é o partilhar do pão. Você diz, olha, aqui nessa mesa não importa a tua origem, não importa se você é africano, se você é europeu, se você fala inglês, português, lingala, eu não entendo o que você fala. Mas nós temos o mesmo Pai. Aqui nós estamos a dizer que reconhecemos o sacrifício do nosso irmão mais velho, Jesus. E eu, quando estendo, eu estou a dizer para ti, se eu estou a estender a mão, eu sou teu irmão e diante do nosso Pai eu estou digno. O assunto da ceia final é mais sério, mas não é o tema, vamos voltar para aqui. Ok? Então a nossa motivação, se você está à procura de motivação, tem que ser porque Ele é Deus. Logicamente, mais coisas Deus vai te dar, mas se você tiver esse entendimento que Ele é Deus, tudo muda. Benção? Vamos continuar. Deixa pular aqui. Vamos para o segundo. Ok. O segundo vai dizer que antes de Deus aceitar o nosso culto, a nossa oferta, o nosso sacrifício, precisa de aceitar a nossa vida. Se o irmão quiser apontar Gênesis 4, de 3 a 5, vai dar uma base para aquilo que nós queremos desenvolver aqui. Quando você vai ler, vai dizer que Deus primeiro se agradou de Abel e, por consequência, depois a sua oferta. Por que isso acontece? Porque Deus, Ele está mais interessado naquilo que nós somos e não naquilo que nós fazemos. E às vezes nós pensamos que se estamos a fazer muito, quer dizer que Deus tem uma dívida conosco. Há pessoas que pensam, não, estou a fazer isso, Deus tem uma dívida. Deus, estás a ver o que eu estou a fazer? A partir de hoje, tu tens dívida. Há pessoas que quando vão orar dizem, eu não aceito, eu oro, eu leio a Bíblia, como é que posso ter necessidade de alguma coisa? Mas vamos olhar só um bocadinho para Jesus. Eu não sei se aqui chamam chapada, bofatada, galheta, qual é a palavra que vocês entendem? Todas. Aí somos família, uma boa chapada. Se alguém diz, vou dar uma boa chapada, fica atenção, porque chapada tem uma ênfase que a mão não é fechada, a mão...
Até agora tem um concurso de... Já viram? Tem um concurso e há umas pessoas que são do demônio. O cérebro mexe e a pessoa... Mas agora imagina esse cenário. Só de nós falamos de chapada, nós já começamos a rir, porque levanta uma ira no dedo pequeno. Em nome de Jesus, volta, sai de mim essa ira. Mas agora imagina Jesus. A Bíblia diz que ele levou uma boa chapada. Já viram isso? Agora vamos ver Jesus, homem de oração, não pecou. Merecia levar uma boa chapada? Nunca. Mas você vê Jesus dizer: Deus, Pai glorioso, onde estás tu nesta hora? Não. Ele diz: olha, tudo que está a acontecer é porque o meu Pai permitiu. Eu tenho que permanecer no foco. Então nós temos que entender que nós fazemos alguma coisa na igreja porque nós entendemos o amor de Deus. E quando você entende isso, vai deixar de ser frustrado, porque há pessoas que fazem para receber um obrigado, têm que ler um nome. Mas se você está a fazer isso, você vai ficar frustrado. Você já recebeu glória aqui, mas Deus não está a dar glória nenhuma. Por isso é que é melhor você fazer e não chamar muita atenção. As pessoas é que vão olhar para ti e vão dizer: é diferente essa pessoa. Quando eu começo a dizer: eu sou humilde, meu irmão, quando a frase diz humildemente falando, a frase humildemente falando é um placar a dizer: eu não sou humilde. Porque humilde não precisa de dizer humildemente falando. Então nós precisamos ter esse entendimento que antes de Deus aceitar o nosso culto, Ele precisa aceitar a nossa vida. Como está a nossa vida hoje diante de Deus? Porque nós aqui, Deus nos colocou em vários lugares. Cada um, ainda ontem fui ao McDonald's. Estou de dieta, fui ao McDonald's. Então, há dias que o médico diz que eu posso comer McDonald's. E ontem foi um dia do McDonald's. E eu cheguei lá, eu não sei se a irmã está aqui, eu cheguei lá e a irmã disse: eu peço o Yuri da ADP. Eu, sim. Irmão do Tarsi, porque todo mundo me conhece pelo irmão do Tarsi. E muita gente me dá Pai do Senhor pelo Tarsi. Pai do Senhor, Tarsis. Eu. Por isso você me chamou Tarsi, eu sou o Yuri. O Tarsi está em Angola, marido da Ana. Ok. E olhem só, nós todos temos, uns estão a trabalhar no MEC, uns estão a trabalhar na limpeza, onde você estiver a trabalhar, presidente ou não presidente, advogado, você tem uma missão de revelar o Deus que você serve. Como assim, pastor? Você não trabalha por causa do resultado do dinheiro, você trabalha para que Deus diga: este é meu filho amado. Como assim, pastor? Mas eu sou advogado. Exatamente isso. Eu sou empregada de limpeza, eu trabalho aqui, eu apanho lixo. Não importa o que você faz. E olha, isso é tão profundo que isso vai chegar dentro do teu casamento. Se a tua mulher, se o teu filho não olha para ti e vê: esse é um pequeno Jesus. Eu quando olho para o meu pai, eu vejo um pequeno Jesus. Eu quando olho para a minha irmã, para a minha mãe, eu vejo Jesus. Se eu olho para o meu namorado e eu não vejo um pequeno Jesus, cuidado com esse namorado. Ou namorada, né? Então nós precisamos entender que Deus primeiro aceita a nossa vida, mas não é a nossa vida de qualquer maneira. Amém? Terceiro, a vida daquele que oferta é fundamental. Ok? Então vamos lá. Eu vou citar uns textos rapidamente que não vamos ler, eu só vou citar para você apontar. Primeira coisa que nós vamos ver: a vida de Abel estava certa com Deus. Ele era um homem justo. Mateus 23:35 vai trabalhar isso. Quando nós só lemos no Antigo Testamento, em Gênesis, parece que Deus está a ser injusto, mas Deus nunca é injusto. Mas nós, quando começamos a estudar a Bíblia, vamos dizer: olha, Mateus vai dizer: olha, Abel era um homem justo. Ou seja, quando eles vão levar a oferta, está a diferença já entre não pegou ainda a oferta, só o homem que está a levar a oferta, um justo e um injusto. Deus já faz essa separação. Nós podemos estar aqui hoje bem vestidos, mal vestidos, não importa como é que você está vestido, mas Deus não está a olhar para o teu exterior, Ele está a olhar para o teu interior. Como está o teu coração? Porque tem pessoas que entraram aqui com o coração bem longe de Deus, e tem pessoas que estão aqui a dizer: hoje eu não fujo mais, Deus. Eu faço as pazes contigo.
Uns são como Davi, outros são como Saul. A culpa não é minha, a culpa é dos meus pais, a culpa é do país onde estou. É muita luta, não tem como esse coração não ficar tão dorido, não é? Mas em nome de Jesus, faça uma escolha hoje. Quando nós continuamos a ler, em Provérbios 21, 27, diz assim, que o sacrifício do ímpio é abominação para Deus. Então não tinha como Deus receber a oferta de Caim. Olhem só, nós viemos louvar e adorar a Deus e Deus pode não receber o nosso louvor. Que frustração. Podemos cantar, ter a nota perfeita, louvar, todo mundo dizer, uau, essa irmã louva, adora, esse irmão canta, faz, e para Deus, nada. Mas é tão incrível isso que não tem placa. Se Deus fosse assim, meter placa assim, pim, não estou a aceitar o teu louvor. Pim, a tua adoração é falsa. Acho que ninguém viria à igreja. Mas como é que funciona? Funciona cada um dizer, olha, estás a cantar isso, mas ele não ressuscitou na tua vida. Ressuscitou. Sim, ressuscitou é o quê? O que quer dizer ressuscitou? Porque a melodia é boa. E quando nós estamos a louvar e os músicos estão a tocar bem, é melhor ainda. Eu não sei se vocês já experimentaram isso, porque tentar adorar a Deus com louvor desafinado é um desafio. É um desafio. Para mim, para os outros irmãos não, é bênção, mas para mim é um desafio. E há pessoas que nem sabem tocar, mas sabem ver quando está desafinado. Para ti, Jesus. Mas imagina você estar nesse momento íntimo e uma voz diz, estás a cantar para quem? Quem é o teu pai? É porque você não diz quem é o teu pai agora quando estás a cantar. Você diz na tua vida, fora da igreja. Quem? Você é filho de quem? É fora da igreja. Aqui você só vai continuar a fazer aquilo que você... Nós temos essa tendência, vamos simular, camuflar aquilo que nós queremos fazer. Mas o problema é que o Espírito Santo ele não vê exterior, ele vai cá dentro. Você pode estar aqui em pecado, você pode estar aqui a ter uma vida que não agrada a Deus e sair da mesma maneira, não há problema nenhum. O Espírito Santo não vai dizer, em nome de Jesus, você não vai levantar dessa cadeira enquanto não confessar o pecado. Não, não vai acontecer isso. Na verdade, você pode estar aqui a pegar no teu telemóvel e dizer, meu Deus do céu, o Porto está a ganhar, grande clube, meu Deus do céu. Você pode estar assim a pensar na beleza do Futebol Clube do Porto. Para alguns é o melhor clube do mundo. Voltando para a palavra e deixando o campeão de fora. 4 e último ponto. A oferta revela a natureza da sua fé. Aqui é um ponto muito interessante porque... Lembra quando eu falei que muitos vão dizer não, a oferta de Abel era melhor porque era de animal, porque fazia ligação com o sacrifício que Levítico vai ensinar a oferecer animais. Não. Isso seria injusto, porque um trabalharia com o animal e outro com o fruto da terra. Não é isso. A diferença entre os dois é a motivação certa. Os dois aprenderam a mesma coisa e Abel disse, eu tenho que dar o melhor de mim para o meu Deus, o melhor da minha terra, o melhor do meu animal para Deus. Caim não pensou assim. Caim disse, tem que levar alguma coisa. Quando você pensa, tem que levar alguma coisa, você vai tirar alguma coisa e você vai levar. Isso já mostra aquilo que você pensa do Deus que você serve. Se você só se lembra da tua Bíblia domingo, isso revela o Deus que você serve. Agora uma coisa interessante. Quando a Bíblia vai falar de idolatria, ela vai dizer assim, que idolatria é tudo que fica no lugar que deveria ser de Deus. Pode ser marido, pode ser emprego, pode ser o teu cartão de crédito, pode ser o teu sonho. Tudo que estiver no lugar de Deus é idolatria. Então nós temos que perguntar, às vezes, ao nosso marido, se é o meu marido eu morro. É melhor morrer sem... Nós temos que amar os nossos maridos, as nossas esposas, é verdade. Mas você tem que dizer, eu não posso viver sem Deus. Eu não posso viver sem Deus. Há uma motivação, a motivação é que vai diferenciar se eu sou religioso ou sou um servo de Deus, um adorador, um verdadeiro adorador. A palavra diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Agora, há uma coisa interessante que nós precisamos entender, e eu termino aqui. Ao passarmos nesses 4 pontos,
nós temos que tomar uma decisão. Ou vamos ser como Abel, ou vamos continuar como Caim. Ou vamos continuar como Abel, ou vamos deixar de ser Caim. Essa semana, antes de virmos para aqui, realizei a cerimônia fúnebre. Por isso é que eu admiro muito o pastor Paulo. Pastor Paulo, houve uma semana que numa quinta-feira fui realizar uma cerimônia fúnebre, sábado casamento, domingo apresentação de criança. Numa semana as emoções... Você chora num, se alegra no outro, você vê a esperança numa criança. E essa semana sempre me marcou. Até agora, essa última semana que uma irmã nossa acabou por falecer, de repente sentiu-se mal, faleceu. Mas essa irmã, ela recebemos na igreja, acompanhamos na aula de batismo, foi batizada, casou. De repente, ela partiu. Mas ela partiu numa terça-feira, eu preguei no domingo e eu estava a dizer assim, olha, o apelo que sempre fazemos, olha, hoje nós temos a oportunidade de uma decisão. Qual é a tua decisão? Amanhã pode ser muito tarde. E alguns dizem, olha, já os pastores já estão a tentar colocar medo. Não, não é isso. É mesmo a verdade. E essa irmã, ela estava no protocolo. Lá, assim, e o protocolo lá usa um uniforme de frente, e ela estava assim à frente. E eu estava a falar, olhar para a irmã, olhar para a igreja. Quando, terça-feira, ela acaba por falecer. Eu estava a celebrar a cerimônia, eu estava a dizer, Deus, naquele domingo, quando eu falava que hoje temos a escolha de acertar a nossa vida, poder de decisão agora, enquanto estamos vivos, eu olhei para aquela irmã, mas nunca pensei que seria a última vez que ia olhar para ela. Às vezes nós temos essa garantia de estar aqui e dizemos assim, olha, próximo domingo, próximo ano, vou acertar algumas coisas. Nós não conseguimos garantir que vamos estar vivos daqui a 1 minuto. Nós não conseguimos garantir isso. Mas a Bíblia vai ensinar que enquanto estamos vivos é hora de decidir. E nós temos esse poder, nós temos este poder agora de decidir. Você tem um poder de deixar para amanhã, você tem um poder para deixar daqui a 1 ano. E sim, é verdade que há uns que deixam, enrolam, e a graça de Deus vai indo com eles. Mas deixa eu dizer que há uns que não vão ter amanhã. O problema é que você não sabe qual é o teu amanhã. Nem eu sei. Eu não sei se é a última vez que eu vou pregar. Por isso é que quando venho pregar, eu tenho que dizer, Deus, qual é a tua vontade? Qual é a tua palavra? O que é que tu desejas? Porque eu não posso chegar aqui como o santo dos santos, o mais santo, a dizer, pecadores, vão para o inferno. Não. Como eu disse no princípio, esse texto que eu partilhei, é o que o Espírito Santo me pregou. Eu só estou a pregar aquilo que me pregaram. E eu, no fim, eu tive que tomar uma decisão. Às vezes nós não entendemos a graça de Deus. Por isso é que Paulo vai dizer assim, porque ele diz assim, onde teve muito pecado, superabundou a graça. Então eles disseram, então quer dizer, quanto mais pecamos, mais graça de Deus. E ele disse, não. Quem entende a graça de Deus não vive uma vida de pecado. Eu dou um exemplo e eu termino aqui. Imagina que você está preso, foi preso por alguma coisa. E quando você sai em liberdade, você experimenta aquela emoção, aquela alegria de voltar a ser livre. Imagina essa sensação que você entendeu a graça. Agora você diz, eu gostei tanto dessa sensação que vou cometer um crime para ficar preso, para experimentar novamente. Faz sentido? Não, exatamente. É a mesma coisa quando você entende a graça e volta a ter uma vida de pecado. Que Deus possa nos ajudar a ser verdadeiros filhos, em nome de Jesus.